Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula você vai aprender um pouco a trabalhar com tabelas dentro do Word. Isso mesmo, a tabela é muito comum quando trabalhamos no Excel, né? Então trabalhamos com planilhas, tabelas, guias e assim por diante. Mas no Word nós trabalhamos com tabelas. Bom, para começar eu vou inicialmente dar um Enter aqui. Você pode verificar aí embaixo do vídeo que aparecem os comandos que eu vou pressionando aqui, ok? Então, dentro de tabelas, como que eu insiro uma tabela? Então eu insiro uma tabela. Então você começa no Word com página inicial, mas para inserir você clicar em inserir, ou seja, insiro uma tabela. Então inserir grupo tabelas, né? Então eu clico aqui em tabelas, eu posso inserir uma tabela, apenas uma linha, uma célula na realidade, uma tabela com duas colunas e uma linha, três colunas e uma linha, quatro colunas e uma linha, ou apenas linhas, né? Então eu posso pensar como eu quero trabalhar. Então se eu falar para vocês, pessoal, insira uma tabela com duas linhas, duas colunas, então eu inserir uma tabela 2 por 2. Pronto. Eu vou dar um enter aqui. Então tem uma tabela 2 por 2 inserida. Joia? Então, mas agora que eu já inseri essa tabela, como que eu faço para inserir uma tabela 2 por 3 em cima dessa? Na realidade, você pode fazer duas formas. Ou você pode vir realmente inserir uma tabela, né? 2 por 3, duas colunas e três linhas, né? Então eu inseri a tabela e venho aqui, ó, seleciono e dou um delete na primeira. Então eu posso fazer assim. Primeiro, como a tabela está vazia, eu posso excluir simplesmente a minha tabela, não preciso alterar. No entanto, se eu tivesse já com diversos conteúdos, aí eu realmente poderia colocar, né? Mas pensando que é uma tabela três linhas e duas colunas, simplesmente não preciso nem inserir uma outra. Eu clico aqui, ó, pressiono a tecla Tab, que ele insere uma nova linha. Tab, Tab novamente, vai inserindo linhas. Então, assim que eu posso fazer. Então, eu posso simplesmente clicar aqui e inserir Tab. Quando eu clico na tecla Tab, ele insere uma nova linha, tá bom? Eu vou selecionar essas linhas e vou clicar com o botão direito, excluir linhas, tá bom? Excluir essas linhas, vou selecionar a tabela de baixo, vou clicar em Delete no teclado, que ele apaga também. Pronto, então eu tenho aqui uma tabela, né, com duas colunas e três linhas. Joia? Caso eu queira colocar três colunas e três linhas, eu tenho duas formas. Primeiro, eu apago essa tabela e insiro uma nova tabela de três linhas e três colunas. Ou eu clico aqui, ó, eu venho desse lado de cá, botão direito, inserir. Inserir o que? Então, botão direito dentro da tabela, ou seja, cliquei na tabela, então tecnicamente estou tabela, inserir, linha à direita, ou seja, coluna à direita. Então, eu clico no botão direito, e então eu já estou dentro da tabela. Basta clicar em inserir, coluna à direita, ok? Então, inserir uma nova coluna, três colunas em três linhas. Então, ele insere desse jeito. E com isso eu posso inserir mais. Botão direito, inserir, coluna à direita. Então eu só tenho aqui uma tabela escrito item, descrição, quantidade, unidade medida, total. O que acontece? Eu preciso inserir, vamos pensar assim, uma tabela padrão. Item, descrição, unidade medida, faltaria o que? Quantidade, né? Quantidade, valor unitário total. Então eu preciso inserir duas colunas nessa tabela. Como é que eu faço? Então eu clico aqui com o botão direito, ó. Eu vou na última coluna, botão direito, inserir, colunas à esquerda, ou seja, quero inserir uma coluna entre unidade medida e total, coluna à esquerda, tá vendo? De novo, botão direito, inserir, coluna à esquerda. Então eu inseri duas colunas aqui. Aí eu coloco aqui, quantidade, valor unitário. Então aqui eu tenho, então eu tenho lá o item 1, né, lápis, grafite, unidade medida, unidade, quantidade 10, valor unitário, não sei, R$1, valor R$10. Já então assim, então eu estou com uma tabela realmente aqui, eu consigo fazer desse jeito, então eu consigo realmente fazer, né, inserir os dados aqui na informação. Então, como que eu removi aqui? Então, basta eu clicar aqui, ó, seleciono aqui e venho excluir, tá vendo? Excluir tabela, excluir
a tabela, né, a linha selecionada, Prontinho, então agora basta selecionar tudo, vim aqui, ó, centralizar, prontinho, minha tabela está pronta, né? O que eu posso fazer agora? Posso somente ajustar, né? Então, as minhas colunas e linhas, ela tem uma guia que separa ela, né? Uma linha que separa. Então, eu venho aqui, ó, eu clico com o mouse, tá vendo? Clico com o mouse e arrasto para um lado para o outro. Arrastei. Então, eu posso ir fazendo assim, tá bom? Joia, então, consegui colocar todo, né? Aí, se eu quiser mais linhas, eu clico aqui, dou um Tab. E se eu quiser aumentar a minha linha, eu venho aqui, tá vendo? Bem no cantinho aqui, ó, bem em cima da linha, e aumento. A partir que eu aumentei, basta eu clicar Tab, que ele pega a propriedade do anterior, né? Então, ele vai aumentando igual. Tá bom, pessoal? Então aí eu inseri realmente a questão de linhas e colunas, eu consegui inserir diversas formas, e veremos mais claramente algumas funções específicas, né? Temos como dividir, como quebrar, remover somente uma linha, excluir somente conteúdo, então isso veremos em outra aula, tá bom? Obrigado, até a próxima.